Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria podermos mais uma vez estar juntos para refletir a palavra do Senhor. Hoje, a última lição do trimestre, a lição de número 13. Sem dúvida, foi uma experiência importante para mim, neste tempo, poder estar compartilhando a palavra do Senhor, baseado nos textos deste trimestre, em que podemos estudar a respeito da doutrina do Espírito Santo. Foi um trimestre realmente impactante, quando fomos desafiados a refletir sobre a importância deste estudo. Sou grato pela oportunidade de cooperar com o conteúdo dos estudos deste trimestre. Também agradeço à editora Convicção e também à Convenção Batista Brasileira por me permitir ser usado pelo Senhor participando deste projeto. O estudo do tema Doutrina do Espírito Santo desejou, queridos irmãos, instrumentalizar os nossos alunos de EBD. Aliás, desejo aqui, inclusive, pedir para que você, pastor da igreja, você, professor de EBD, você, líder na igreja, você, irmão, possa captar mais alunos para as nossas EBDs. Nós precisamos fazer um esforço para que todos os membros da igreja façam parte da escola bíblica dominical para o seu crescimento cristão. Fica aí este apelo, vem aí um novo trimestre e, sem dúvida, será tão importante quanto os outros que pudemos estudar. Então, o estudo deste tema, com certeza, foi para nós de maneira desafiadora, sim, mas também produtiva. Para o exercício da fé, para uma vida cristã inspirada pelo Espírito Santo, para uma efetiva participação no reino de Deus, através dos dons que o Senhor concede a cada um, as habilidades e dons concedidos pelo Senhor. E, acima de tudo, para uma vida consagrada, que o Senhor, sem dúvida, deseja usar e quer usar. Os temas importantes estudados neste trimestre. Nós estudamos desde a lição 1 até a lição de número 13, promessa, natureza e missão do Espírito Santo. Estudamos sobre a presença e atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. É claro que no Novo Testamento nós vamos perceber a ação e a atuação do Espírito Santo de forma efetiva, a partir dos crentes e a igreja. No Velho Testamento, como podemos estudar, de maneira pontual, em determinados momentos na vida de pessoas e ocasiões. Estudamos sobre a importância que cada um de nós deve dar à nossa vida, ao nosso corpo, porque somos templo do Espírito Santo. Estudamos também sobre a atuação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, a atuação do Espírito Santo na nossa salvação. Além de frisarmos também o quanto é importante dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas, porque ele é quem capacita os crentes na igreja e capacita a igreja para servir ao Senhor. Então, para o serviço cristão. Estudamos sobre o crente como homem de Deus, mulher de Deus, mergulhado no Espírito Santo, o que chamamos na doutrina do Espírito Santo sobre batismo com o Espírito Santo, acontecendo a partir da conversão. E a importância de sermos cheios do Espírito. A palavra cheio no original significa pleno, completo. E nós precisamos buscar esta plenitude, né, do Espírito Santo em nossas vidas. E
Ser também agraciado com os dons. Outro assunto muito importante. É importante fazer a diferença entre talentos e dons. Talentos são habilidades normais que o Senhor concede a cada um de nós. E dons são talentos importantes e habilidades importantes que temos colocados a serviço do Rei. E que o Senhor consagra os nossos dons e talentos para o serviço da causa. Mas é importante também compreender quando a Bíblia fala sobre dom do Espírito. O dom do Espírito é a salvação. E os dons são as habilidades concedidas a cada um de nós, servos do Senhor. Então, foi um assunto muito importante. E a respeito de fruto do Espírito. Eu gosto muito deste estudo, porque refletir que quando somos salvos em Cristo Jesus, todas aquelas características já estão presentes em nós. Então, é preciso desenvolvê-las a cada dia, não é? Como está lá em Gálatas, capítulo de número 5, a importância da presença do Espírito Santo em nós, desenvolvida através das características do fruto do Espírito. E estudamos sobre o fruto do Espírito nos instrumentalizando, né, para o serviço. Ou seja, cada um de nós precisa ser instrumento do fruto do Espírito, realizando a obra do Senhor, apresentando resultados, ser uma árvore frutífera, que dê bons frutos para a causa do Senhor. E agora a lição de número 13, que é a lição que encerra o trimestre. O texto áureo da lição de número 13 é 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 22. Eu quero destacar a parte do versículo que diz: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Estas características citadas aqui neste versículo mostram-nos o quanto é importante uma vida realmente onde o Espírito Santo habita, para que sejamos homens e mulheres realmente que produzam, né? Venham produzir frutos que agradam ao Senhor. Vou destacar aqui, então, as características ditas aqui pelo texto. Segue a justiça, ou seja, aquilo que é justo, vontade de Deus. A fé, a nossa confiança na atuação de Deus. O amor de Deus e o amor que precisamos ter pela obra do Senhor e uns pelos outros. Segue a paz. A paz de Cristo habita em nosso coração e nós devemos ser instrumento desta paz. Segue uma vida de serviço ao Senhor com pureza. Assim deve ser todos aqueles que invocam o nome do Senhor. O objetivo da lição de número 13, a presença do Espírito Santo na vida cristã, é entender o significado da comunhão com o Espírito Santo de Deus. De que maneira você tem desenvolvido a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Não há vida cristã relevante sem comunhão com o Espírito, sem a presença do Espírito Santo. Uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo é irrelevante. O salvo pertence a Deus. Isto foi muito claro nos estudos do trimestre. O salvo está selado pelo Espírito Santo para a condição de eterna paternidade de Deus para com ele e de eterno Filho de Deus. João, capítulo 1, versículo de número 12. O salvo conta com o Espírito Santo como consolador, como dirigente de sua vida. Conta com o Espírito Santo como sendo aquele que vai, sem dúvida, né, conduzi-lo a toda a verdade. João 14, versículo de número 16. João 14, verso de número 16.
Portanto, queridos irmãos, a presença do Espírito Santo na vida cristã. A presença do Espírito Santo na vida cristã começa por testificando do Pai e do Filho em nós. O Espírito Santo testifica a respeito do Pai e do Filho em nossas vidas. Prossegue também revelando os ensinos, né? Trazendo-nos o conhecimento de toda a verdade da palavra de Deus, toda a verdade das Escrituras Sagradas, que precisamos tanto fazer conhecida e vivida. Segue também concedendo-nos a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. Estarmos como que envolvidos, completos, né, pelo Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo na vida cristã nos conduz ao entendimento do que significa ser vaso do Espírito Santo. Vaso quer significar ser usado. Não é? Quando você tem um vaso em que você vai plantar nele uma flor, então você vai usar aquele vaso com a terra preparada e plantar nele, não é, a planta que vai produzir uma flor. Então você cuida daquele vaso, você planta naquele vaso a muda de uma planta que vai produzir para você a flor referente àquela planta. E quando a flor floresce, você fica feliz. Não é assim? Principalmente você que gosta de jardins e de flores. Quando nós plantamos em um vaso ou em algum lugar uma árvore que vai frutificar, ficamos felizes quando ele frutifica. Assim somos nós para com Deus. Nós precisamos ser este vaso que Deus vai usar e que vai colocar em nós os ingredientes necessários para plantar em nós a oportunidade de frutificar. Então, ser vaso usado pelo Espírito Santo do Senhor. Assim, nós compreendemos a presença do Espírito Santo em nós. Ou seja, o vaso precisa ser cheio do conteúdo da verdade. Ok? O vaso do Senhor, que somos nós, precisamos estar completos, cheios do conteúdo da verdade. Que verdade? Volto a enfatizar. A verdade da palavra de Deus. Cheio da sabedoria de Cristo, Colossenses 3,16. Então, cada um de nós, vasos nas mãos do Senhor, precisamos estar cheios da sabedoria de Cristo. O vaso precisa estar limpo para ser pronto e ser usado pelo Senhor. Para estar pronto e ser usado pelo Senhor. Vasos da mão do oleiro, como diz Jeremias, no capítulo 18, versículos número 6. Então, cada um de nós somos este vaso usados pelo Senhor através do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida cristã significa ter comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo, ou seja, com a Trindade divina, e comunhão uns com os outros na Igreja do Senhor. O Pai, o Filho, por meio do Espírito Santo, se relaciona com o crente. Isto é comunhão. Relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo com cada um de nós. E aprendemos isto na palavra de Deus, o quanto ele deseja ter comunhão com cada um dos seus servos. Paulo expressa esta comunhão na bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Quando a bênção apostólica é impetrada sobre as nossas vidas, nós estamos declarando a comunhão do Senhor através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão precisa ser manifestada.
As formas da manifestação desta comunhão. Primeiro, o compartilhamento. O Espírito Santo compartilha conosco a vontade de Deus. O Espírito Santo compartilha aquilo que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Compartilha conosco como foi com os Atos dos Apóstolos, registrado por Lucas no livro de Atos, quando eles perceberam que a vontade de Deus estava com eles, através do Espírito Santo. O Espírito Santo compartilha conosco, promovendo parceria, a participação conosco em nossas caminhadas, trabalhando com eles. Estes termos estão na Bíblia. O Espírito Santo em nós e através de nós são citações notáveis na palavra do Senhor que mostram a parceria do Espírito Santo com o crente. Então, o crente pode perceber a presença do Espírito Santo fazendo a obra e compartilhando a obra do Senhor através de cada um de nós. Além de ter intimidade, né? O Espírito Santo quer ter intimidade com o crente, ou seja, ele quer ter camaradagem com o crente. Então, a intimidade, a camaradagem, né? A forma como o Espírito Santo revela-nos a vontade do Senhor e cuida de nós e zela por nossas vidas, mostra-nos a sua intimidade, a sua amizade e a sua camaradagem. São formas de desenvolver a comunhão do Espírito em nossas vidas. Leia lá, Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Portanto, irmãos, concluindo o trimestre e a lição de número 13, então, estudamos sobre a revelação bíblica a respeito do Espírito Santo durante todo este trimestre. Basta agora compreender e aplicar, e não nos deixar levar por muitas doutrinas, por muitos ensinos que por aí afora você ouve. E hoje, principalmente, o acesso à mídia, você tem facilidade de ouvir muitos pensamentos, muitos pregadores. Então, não deixe de examinar a palavra e conduzir-se por aquilo que você crê e como você aprende, como é a defesa da verdade que a sua denominação entende a respeito do Espírito Santo do Senhor atuando em nossas vidas. Portanto, os pontos importantes da obra do Espírito Santo na vida do crente e da igreja mostram-nos a preciosa promessa do Senhor e como ele atua em nossas vidas, dando-nos a oportunidade de fazer a obra a partir da nossa salvação. Nós podemos afirmar que uma vida cheia do Espírito Santo é santificada, separada, para fazer a obra do Senhor. E nós não temos dúvidas a respeito disso, né? Que uma vida santificada é separada para fazer a obra do Senhor. E podemos também afirmar que o fruto do Espírito se manifesta em uma vida santificada. E passa a ser instrumento, né? Relevante para a obra do Senhor. E o serviço cristão e a vida devocional, pessoal, familiar e congregacional, né? Passa a ser verdade efetiva na vida do crente. Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, abençoe a sua igreja, abençoe a sua família e que o Espírito Santo seja presente em nós. Senhor, muito obrigado por este momento de estudo e por tudo que pudemos aprender. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que o Senhor possa permitir a você crescimento espiritual a cada dia. Amém? Amém.